E tipo, peraí, vamos lá, vamos refletir, vamos pensar, vamos ver, vamos ouvir, vamos enxergar as coisas. Vocês acham que, tipo, se incluísse, né, a matéria música, né, como na grade mesmo, podia até alterar a grade do MEC para poder colocar, sei lá, um ano de música em artes ou alguma coisa do tipo, assim. Mas, tipo, se existisse essa matéria, né, será que a gente conseguiria abordar temas que nem os quais eu falei antes, e como é que a gente trataria isso, que consequências traria? Queria saber a opinião de vocês aí. Então, eu acho que assim, o Vinícius colocou na primeira fala dele a questão da LDB, né? Então, já na LDB, 1996, já se falava da obrigatoriedade do ensino de música, porque já se entendia que a música, em separado das outras modalidades de arte, então permanece a disciplina de arte, como você falou, e a música traz uma série de outros componentes aí que esses estudiosos, as pessoas que trabalharam aí na confecção dessa legislação, pensaram nisso, né? Ou seja, a música tem uma contribuição muito grande na formação integral do aluno, né? Na formação da criança, do adolescente, do jovem. O problema que eu vejo, Rafael, não é tanto a questão da lei, porque lei nós temos de sobra, não sei se vocês concordam comigo, né? Não, o problema está justamente na implementação, na efetivação dessa lei. Até tinha separado aqui, por exemplo, uma lei que eu gosto muito, que tem muito a ver com as minhas disciplinas, ou com as nossas disciplinas, né, Diego? A Lei 11.645, que trata da obrigatoriedade do ensino da cultura e da história africana, afro-brasileira e indígena. É uma lei de 2008 e que até hoje também carece de uma plena efetivação. Por quê? Porque vai depender do professor que estiver ministrando a aula, vai depender do currículo ali do estado ou do município, ou se é no caso particular, né? Vai depender da rede de ensino que está ali, porque se o professor não quiser, não vai. Se de repente o dirigente de ensino não colocar aquilo como prioridade, também não vai. Se não tiver um supervisor de ensino que acompanha e que cobre isso. Então tem uma série de coisas que pode acontecer, né? Então o simples fato de existir na lei, a gente percebe aí também que não é garantia de eficácia. É preciso aí haver uma implementação, é preciso haver uma divulgação maior. O próprio currículo, né? O próprio currículo precisa ser refeito. A gente está passando por um processo aí de renovação, né? O chamado novo currículo. Já passou a etapa da infantil, fundamental, está aí na etapa da discussão do novo currículo do ensino médio. Segundo dizem, 2021 ou no máximo 2022 deve estar pronto. Mas muitas dessas discussões não são ouvidas todos os atores que estão envolvidos aí. Então, por exemplo, muitos professores não foram escutados nessas grandes discussões que foram feitas. Muitas dessas discussões foram feitas em gabinetes frequentados por pessoas que não têm muito conhecimento de sala de aula. Então é muita coisa acontecendo. Entendi. Então, eu penso o seguinte, realmente a música ela tem uma contribuição enorme. Se a gente pensar, hoje se fala muito em competências socioemocionais, né? Falam sobre a formação integral desse aluno, dessa criança, desse adolescente. Então, não é simplesmente trabalhar com ele conteúdos de matemática, português, sociologia ou língua portuguesa, mas trabalhar esses conteúdos também de uma maneira global, né? Uma maneira, eu diria até holística, ou seja, entender esse ser humano aí como alguém que não tem apenas um cérebro para acumular conhecimento, mas ele também tem aí uma vivência emocional que precisa ser cuidada, que precisa ser observada e, na medida do possível, precisa ser orientada. A princípio em casa e em contrapartida ali, ou em conjunto com o ambiente da escola. Então, por exemplo, eu separei aqui algumas dessas chamadas competências socioemocionais que fazem parte aí do chamada Base Nacional Comum Curricular, que é o documento mestre que vai orientar toda essa renovação do nosso ensino. E só para a gente ver como que essas competências estão presentes no universo da música. Se a gente coloca música realmente na formação dessa criança, desse adolescente, desse jovem, nós com certeza estaríamos trabalhando essas
competências socioemocionais, como, por exemplo, Sim. determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade, iniciativa social, assertividade e entusiasmo, empatia, respeito, confiança e autoconfiança, tolerância ao estresse, tolerância à frustração, capacidade de aprender, curiosidade para se aprender, imaginação criativa. Então, tudo isso que nós chamamos de competências socioemocionais, a música, ela dá de lavada, vamos assim dizer, para trabalhar isso no ser humano, né? Ainda mais num ser humano em formação, que é uma criança ou uma adolescente. Então, concordo plenamente, deveria estar melhor regulamentada essa legislação. Eu acho que tem muito a ganhar. Agora, é preciso modificar uma série de coisas na estrutura, não só curricular, mas na estrutura da própria escola. Onde que vai ter essas aulas de música? Na mesma sala que a gente tem as aulas de matemática, química e física? Todo mundo enfileirado um atrás do outro? É ali que vai rolar as aulas de música? Não tem sentido, né? Como não tem sentido as aulas de arte naquele mesmo ambiente. A gente percebe que algumas escolas e colégios particulares que conseguem criar aí as suas chamadas salas ambientes, você tem aí um resultado muito melhor. É otimizado, né? Imagina você ter uma aula de arte e você levar o garoto, a menina, para um estúdio onde ele vai ter mais espaço, ele tem lá um cavalete com uma tela em branco na frente dele, e ali ele vai realmente colocar a criatividade dele para fora, depois de toda aquela teoria que foi trabalhada na aula anterior pelo professor e assim por diante. Agora, uma carteira, eu sentado, uma carteira aqui, você na frente, uma atrás, dois do lado, e a gente vai fazer música. Em como que a gente faz música, né? Porque a música, ela precisa também dessa coisa que o grego falava muito, né, Diego? Que é a questão do ócio produtivo, né? Eu preciso ter aquele momento ali mais livre, que não tenha que ter aquela cobrança do currículo, mas ao mesmo tempo você ter uma iniciativa de incentivar o aluno a ter esse momento dele. Então eu acho perfeito que a música venha realmente para o ambiente da escola. Agora a gente vai ter que mudar esse ambiente da escola para bem receber essa música. Ô, Rafa, eu vou me limitar a falar pouco sobre educação, principalmente porque estamos aqui na presença de dois ilustres professores. Exatamente. E eu não tenho nenhuma experiência com sala de aula. Eu tive algumas experiências como professor particular de música, e eu lembro uma muito específica que a mãe da minha aluna me contratou justamente porque ela queria que a filha dela tivesse contato cedo com a música para que ela tivesse um desenvolvimento cognitivo melhor, né? Porque ela tinha a consciência, inclusive ela é professora do estado, então ela sabe muito bem, né, de todos os desafios que a escola pública passa. Em 2018, completou-se 10 anos que a obrigatoriedade da música como, não necessariamente disciplina, mas componente do currículo das escolas fosse implementada na LDB. Então foi em 2008 também que ela foi inserida. E está no papel, sabe? Praticamente zero a implementação dela. Teve uma entrevista aqui que eu vi de um prefeito, não lembro, cadê, se eu acho a cidade, acho que está lá para cima, mas que diz o seguinte, do interior do Brasil, que ele comenta que não é por falta de interesse que eles não colocaram música no currículo da escola municipal, e sim por falta de orçamento. Nossa. Né? Não conseguem comprar instrumento, não tem uma sala específica para isso, como o Wilson comentou. E a maior demanda que tem para as escolas, na verdade, é a formação de bandas marciais, né, para os desfiles de 7 de setembro. Mas não conseguem implementar, porque, na verdade, o problema do Brasil é estrutural. A gente, infelizmente, não está no ponto de discutir se dá para colocar a escola na música. A gente está no ponto de ver se tem professor de história para dar história. Né? Infelizmente, o país está desse jeito.
a educação nunca foi uma prioridade, né? E acho que atualmente, né, nesse governo, com cortes à pesquisa, enfim, com tantas iniciativas que vão na contramão, é difícil a gente imaginar, principalmente em relação à música. Existem diversos projetos de lei relacionados à música, em várias categorias diferentes. Educação, coisas relacionadas à OMB, que é a Organização dos Músicos do Brasil, projetos de lei relacionados à classe dos DJs. Tudo isso está parado no Congresso. Tá? E não tem clima político para ser discutido. Porque hoje a gente está discutindo reforma tributária. Como é que você vai colocar na pauta ali alguma coisa de música? Sabe? Não é prioridade para o país. Mas, trazendo aqui alguns dados históricos, gente, falar sobre legislação com um advogado é uma coisa muito interessante, né? Aqui no Brasil, a gente tem um negócio que é uma aberração, que é o fenômeno da lei que pega e a lei que não pega. Como é que existe uma lei que não pega? Sabe, como é que o Estado me coloca uma obrigatoriedade de currículo e não cumpre? Ele mesmo se obrigou a fazer uma coisa que ele não tinha condições de fazer, sabe? É um ato assim, político, né, de ceder, falou assim, não, ó, o deputado vai falar, né, eu fiz meu papel, tá aqui, ó, eu coloquei na lei, não foi por causa disso que você votou em mim? Eu fiz o meu trabalho, né? Então, é muito fácil colocar as coisas no papel, só que aqui no Brasil não é porque tá no papel que significa que vai virar verdade. Uma vez eu escutei na faculdade, isso é uma coisa que ficou na minha mente, que assim, vamos supor, eu pego uma cadeira e coloco um bilhete nela, vamos fazer aqui, ó, a representação. Coloco um bilhete e coloco aqui um elefante. Pronto, eu transformei essa cadeira num elefante. É meio que assim que os políticos acham que funciona com a lei, sabe? Você coloca, por exemplo, né, vai colocar ali, Estado democrático de direito, tá na Constituição. Pronto, nosso Estado é democrático. Pronto. Somos. Não é assim. Tipo, as coisas não são, né? Elas se tornam a princípio por escrita, mas ele não gera o trabalho. Na verdade, ele chega lá, mas ainda não chegamos. É tipo isso, Sim, né? Fica no ordenamento jurídico, mas não atinge a efetividade, né? Assim, ó, qual que é a importância de você ter isso na lei? O caminho tá aberto, sabe? Então, agora você tem um respaldo jurídico que vai não só orientar, mas obrigar o Estado a implementar isso. E o Estado, ele é regido principalmente pelo princípio da legalidade, ou melhor, pelo princípio da estrita legalidade, que vai determinar que o Estado ele vai ter pouco poder de escolha, né? Em geral, é assim, posso fazer alguma coisa? Depende, está na lei? Se tiver na lei, você pode. Se não tiver, você não pode. E aí, algumas coisas que estão dentro do poder de escolha, por exemplo, vou fazer um evento para um feriado, aqui vai 9 de julho, né? Vou fazer um evento público pela prefeitura? Vou ou não? Isso é o que a gente chama de discricionariedade, né, do poder público. Isso não é discricionário, é obrigatório, né? Está na lei. Por que não foi implementado? Por uma falta de estrutura. Agora, não é como se o Estado fosse pego de surpresa, porque a primeira vez que apareceu o ensino de música na legislação brasileira foi na época do Império. Foi no decreto 1331, de 17 de fevereiro de 1854, no qual o imperador Dom Pedro II, ele colocou a opção, né, como uma matéria complementar à música. Mas foi a primeira vez que apareceu na legislação brasileira a opção de música formalizada, né, no sistema de ensino. Então, não é como se fosse uma novidade, né? Não é como se nunca se falasse sobre ter música nas escolas. E também não é como se nunca tivesse acontecido antes, porque na tradição brasileira teve inúmeras iniciativas de música dentro das escolas públicas. Então, a falta de orçamento para isso hoje não é porque o Estado não teria condições,
Porque se houvesse um plano, né, de Estado, um projeto de Estado de verdade no país, isso poderia ter sido viabilizado. Mas como não existe um projeto de Estado, nosso projeto de Estado, na teoria, seria a Constituição. Ela é muito diferente da original, de 88. Então, não tem como você falar assim, não, a legislação, ela prevê, então vai acontecer. Será que vai? Fica aí a dúvida, né? Fica a torcida para que um dia aconteça, porque eu com certeza acredito que o ensino de música, ele melhora em todos os aspectos a experiência de aprendizado do aluno. Mas, infelizmente, a gente ainda não chegou no ponto de discutir se vai rolar ou não, sabe? O buraco é muito mais embaixo. Completamente de acordo. Eu acho que é um consenso entre nós isso. Eu acho que a gente discutiu todo esse tempo valorizando a experiência da aprendizagem musical. Acho que... Veja, falando só de ensino básico, né? A LDB fala que o ensino fundamental tem como objetivo a compreensão e desenvolvimento dos valores. Para além das habilidades técnicas de leitura, de letramento e de matemáticas, tem compreensão e desenvolvimento de valores. Esse é o termo. E no ensino médio tem o desenvolvimento da pessoa, além da formação para a cidadania e a formação para o trabalho. Ora, além da questão instrumental do trabalho e a questão social, sociopolítica, que é a questão da cidadania, o que é a pessoa? O que é esse desenvolvimento pessoal? Quais que são esses valores que vão basear tanto a escolha por uma determinada orientação político-partidária e também a escolha da profissão que você vai exercer? Antes da política e antes do trabalho, existe a formação do indivíduo, né, da pessoa, que, claro, vai se constituindo tanto com o trabalho quanto com a política, mas ele é uma outra coisa. E essa música, a gente viu, enfim, a gente fez vários passeios históricos, filosóficos, sociais, ela é parte dessa constituição do indivíduo. Isso é inegável, do ponto de vista de qualquer ângulo que você olhe, né? Mais científico, mais técnico, mais subjetivo, mais objetivo, mais metafísico, mais prático. Quer dizer, de qualquer âmbito que você olhe, a música ela é esse nó de uma singularidade do ser humano. O bicho não faz música, né? Do ponto de vista instrumental, como a gente conhece, né? Pelo menos ele canta, né? Tem a orquestra dos pássaros, mas do ponto de vista de um raciocínio da beleza da música, é que nem a fala, né? Que nem o símbolo, né? Ela também é uma expressão simbólica. Sim. Isso é a nossa particularidade. Eu acho que e essa formação, ela tem a ver também com o que a gente está passando. A gente falou das diversas diferenças, né? Veja, o que a humanidade sofreu para acontecer uma conversa que, com determinadas matizes diferentes, com até mesmo discordâncias pontuais, um católico, um protestante, um ateu conversando sem se xingar, demorou muito para isso acontecer, né? Até então era só facada. Demorou muito. Foi muito que demorou. Muita gente morreu por causa disso. Certo? Muita gente morreu. E de repente você ter essa possibilidade disso acontecer também tem a ver com essa formação pessoal para uma democracia. Veja, o Platão dizia que só é possível ter uma... Ele não gostava muito da democracia, né? Por que ele não gostava? Porque ela dizia, a democracia facilmente vira demagogia, vira sofisma. E qual é a solução que ele dava? Não é virar tiranias, né? Não. Então vamos fazer a formação das pessoas para atuarem na democracia. Uma formação moral que ela tenha uma coluna vertebral, que ela possa discutir dialeticamente a verdade, quer dizer, não trazer a verdade, mas discutir com os outros em busca de uma objetividade moral e uma objetividade política, quer dizer, isso é certo, né? Para todos, vamos tentar combinar, né? E essa formação, para não virar uma coisa de propaganda, um domínio impulsos linguístico para enrolar os outros, quer dizer, o discurso de ódio, né? A intolerância. Eu acho que essa formação, e aí é uma discussão que tem que ver tudo que é a questão da educação pública brasileira e o problema da discussão pública brasileira, né? Eu não atuo mais no Estado, eu exonerei porque realmente eu cheguei numa hora que não conseguia mais, né? De tão doloroso que era do ponto de vista pessoal. E aí é difícil essa questão, né? A gente tem um projeto lá na FEI do Cursinho FEI que atende as escolas públicas, né, de São Bernardo. A gente tem um projeto, enfim, e que a gente também, eu participo dessa coordenação para tentar organizar e também fazer uma contribuição social para além do próprio Estado, né, dentro do que a FEI, como instituição pequena, consegue fazer.
Mas eu trabalho numa escola em São Paulo que os alunos têm aula de música, é tempo integral a escola, desde o ciclo fundamental. Eles têm aula de música, de teatro, de retórica, de latim, né? Quer dizer, eu dou aula só no ensino médio, né? Eu trabalho com filosofia no ensino médio. Mas eles já chegam no ensino médio com uma bagagem que a forma de pensar harmonicamente, né? Para fazer uma metáfora musical, é muito diferente do que eu, enfim, encontrei nos meus anos de estágio. Então, é óbvio que faz diferença. E aí você pode criar uma perpetuidade da diferença social. Isso é um problema, né? Porque se a gente está numa democracia e a gente quer que a democracia seja de qualidade, para a gente poder conseguir fazer uma discussão de pontos em que a gente entenda que haverá o debate, haverá a desavença, haverá a disputa, mas a gente precisa concordar como vai acontecer isso, né? Quais são as regras, né? Que a gente vai aceitar o jogo para poder, perdi, mas o outro venceu, mas eu ganho depois. Quer dizer, como é que eu consigo jogar de maneira civilizada? Isso é civilização, né? Isso é uma civilização, quer dizer, que a gente consegue construir. Então, eu acho que hoje a questão da música, fazendo essa discussão, às vezes o identitarismo pode ser um risco também. Né? Quando eu afundo na minha subjetividade e fico no meu subjetivismo, em que eu simplesmente acho que todos os outros são inimigos que precisam ser destruídos. Eu perco a coletividade, eu perco qualquer tipo de dimensão pública, de universalidade humana, quer dizer, e acho que a música dá esse senso de harmonia também, né, do ponto de vista do coletivo. Quer dizer, uma das coisas mais fortes que tem hoje no identitarismo musical, a gente falava, né, das figuras progressistas que encampam mais um símbolo do que a qualidade musical. Todo mundo canta junto, né? A música todo mundo canta junto. E aí todo mundo se sente junto, né? E todo mundo vai, né? E mexe afetivamente. E às vezes eu não sei, mas tem gente pensando nisso. Então, como é que eu consigo construir uma civilização que me permita dar esse senso de individualidade e o senso de coletividade junto? Que eu possa ter segurança da minha identidade, entender, não, nesse caso eu estou certo e ele está errado, então vamos discutir. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que eu tenho que destruí-lo, né? Quer dizer, é possível ter um senso de coletivo ali, né, em que eu posso ter uma disputa, que é o ideal. A democracia surgiu para isso, né? Ela surgiu com esse objetivo, né? Quer dizer, e aí a música, essa formação individual, essa formação humana, né, ela é fundamental. Eu acho que a música, não só do ponto de vista do uso para o trabalho, vai fazer a banda marcial, vai fazer, ou o uso político, vai fazer propaganda da minha partido político, né? Mas tem a ver com o desenvolvimento da pessoa, desenvolvimento dos valores, quer dizer, o que é. Então, assim, é claro que isso daria um problema enorme do que é o ensino público, as dificuldades que isso tem no Brasil. Mas, enfim, do ponto de vista puramente teórico, né, eu completamente acho que não há ninguém que conheça minimamente a humanidade, né, as ciências humanas, as ciências que vá contra essa proposta. Né? É impossível alguém ser contra o ensino de música, do ponto de vista teórico, né? Sim. Agora, quando a gente vai para a realidade, tem a ver com o que o Vinícius e o Wilson falaram. Quer dizer, existe uma série de variáveis políticos, ideológicas, econômicas, né, que geram esse atrito, essa angústia que tem. Eu acho que uma saída possível, né, é fazer essa comunicação e fazer esse processo de relação com as pessoas dentro do âmbito que a gente consegue, né, dentro do espaço de ação que a gente consegue fazer, seja em sala de aula, seja num canal no YouTube, como a gente está fazendo aqui, seja numa atividade de orientação de consultoria jurídica sobre a questão. Quer dizer, eu acho que é possível também, porque a cidadania também é constituída pelas ações individuais, né? Sim, e é claro que do ponto de vista político, o debate é muito mais complicado e precisa ser feito também, né? Mas eu acho que também podem ser feitas as duas coisas, né? Porque às vezes me preocupa muito falar, não, só vai resolver quando os caras quiserem. Mas os caras nunca vão querer. Né? Quer dizer, então, se você não faz o mínimo que você consegue fazer